Sim. Sim. A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mais um culto abençoado, um culto a qual nós vamos falar com o Senhor Jesus. É um culto a qual nós vamos ouvir o que o Senhor Jesus tem para falar conosco, né? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, todos que estão nos assistindo, todos que estão presentes, né, aqui também. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um. Hoje Deus me deu uma palavra, né? Me sentei ali com a Bíblia na mão ali, esperando do Senhor uma pregação, para que o que o Senhor queria falar conosco nesta noite, né? E são muitas passagens. Você que quer aprender hoje com a Bíblia, quer anotar as passagens, pega papel, caneta, vamos aprender com a palavra do Senhor, amém? Eu estava até comentando com o nosso irmão Eduardo, que a gente sente saudade daquele tempo, a qual as pregações, a qual as palavras tinha muito alimento, né? Tava comentando com ele hoje sobre isso. E essa essência, esse alimento tem sentido falta, a gente tem sentido falta no meio das igrejas, no meio do povo. A gente já não consegue aprender quase nada, porque as pessoas hoje vai nas igrejas tudo por um interesse próprio. É tudo ou um interesse para ajeitar a vida financeira, ou um interesse para arranjar um marido, para arrumar uma esposa, ou para tirar um filho de uma droga, mas nunca vão atrás de resolver a vida espiritual, de ali se achegar a Deus, de aprender com a palavra de Deus, de ali ser salvo, né? Porque se nós não buscarmos a doutrina, a palavra de Deus, é em vão a cruz de Cristo. Para nada se viu Deus ter morrido naquela cruz por nós. Lógico, ele curava, como ele, todos os caminhos que ele passava, entrava na sinagoga, ele curava, ele libertava, mas a cruz dele foi para que nós venhamos ter a salvação. E a salvação, nós só ganhamos ela, nós só venhamos adquirir essa salvação através da obediência da palavra de Deus, da doutrina de Deus. Então hoje nós vamos aprender na Bíblia, se ainda é preciso, se ainda nos dias de hoje podemos pregar a palavra, se a doutrina de Cristo ainda é necessário pregar nos dias de hoje, né? Porque hoje as pessoas dizem, hoje não pode, hoje não precisa mais viver desta maneira, hoje não precisa mais viver assim, hoje tudo mudou. A gente vai ver hoje na palavra, amém? Eu que gostaria de louvar um hino da harpa, né? Um hino da harpa com cada um dos nossos irmãos, né? Quem puder e quiser me acompanhar no hino da harpa, né? Primeiramente eu gostaria de abrir o culto, né? Para que nós venhamos ter um início. Eu creio que agora quem já quis acompanhar, quem queria estar conosco já está, né? Então, mas ainda vai vir muita gente para ouvir esta palavra. Então, vai depender de você. Compartilhe, chame seus amigos, seus colegas. A cooperadora Joelma, você sempre compartilha com seus amigos, né? Cadê seu celular? Nossos irmãos Eduardo, todos os irmãos compartilhem. Vamos, irmão Edson, vamos compartilhar. Nossos irmãos, o Gabriel, todos vamos compartilhar, para que todo mundo venha aprender com a palavra de Deus hoje, amém? Amém? Este culto está aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, vamos louvar um hino para o Senhor Jesus. Eu até iria tocar, vou ver se eu consigo tocar eles. Os irmãos me perdoem se eu errar, né? Que eu ainda não toquei ele na igreja, então a gente vai tocar. É o hino da harpa 169. 169. Cadê as harpas, cooperadora? 169 da harpa. Vamos louvar o Senhor, amém? Amém? 169 da harpa, vamos louvar o Senhor Jesus, né? Eu deixei o violão aqui encostado, está desafinado, mas vamos na gogó mesmo, amém?
Vamos no gogó, que o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Vamos louvar o Senhor, amém? Amém? Hino da harpa 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do meu Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, de onde você estiver, puder glorificar o Senhor, né? Só Ele é digno de toda honra e toda glória, amém? Mais um hino e já começamos a palavra do Senhor, né? Vamos louvar mais um hino para agradecendo ao Senhor por Ele guardar, por Ele nos proteger, por Ele estar conosco a cada dia, amém? Vamos estar adorando ao Senhor, né, com o hino número 15 da harpa, amém? Hino de número 15, vamos adorar o Senhor, né? Para que nós venhamos aqui agradecer a Ele, né? Porque toda vez que nós louvamos ao Senhor, nós estamos agradecendo a Ele, nós estamos expondo o nosso amor por Ele, né? Uma maneira gostosa de agradecer ao Senhor quando nós louvamos, abrimos o coração para falar com Ele, amém? Hino de número 15. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus,
mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas doía sentir meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Com desgosto então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, foi pela cruz, foi através da cruz que nós vamos ser salvos. É através da cruz de Cristo que nós temos a oportunidade de viver esta palavra, de compartilhar, de salvar a vida e nós mesmos ver nossas famílias, nossos filhos do nosso lado na glória. Amém? Convido a todos, vamos dar início à pregação, à ministração da palavra do Senhor. Eu convido a todos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, amém? Hoje é muitas passagens, né? E então vamos estar aprendendo com a palavra de Deus, né? Você que ainda não convidou seus amigos, vamos convidar, vamos estar compartilhando, vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus, amém? Quero convidar todos, abra sua Bíblia, vamos aprender, porque não adianta eu dizer, na Bíblia está marcado que não pode fazer isso, é doutrina ou aquilo. Nós temos que aprender acompanhando. Eu tive um período a qual eu anotava tudo, eu observava tudo, eu ficava trabalhando, fazendo a obra, eu ficava no estacionamento, eu ficava em tudo que eu ficava ali, muitas vezes ocupado, mas ali, vamos supor, passava um culto no estacionamento, mas eu chegava a perguntar, irmão, o que foi ministrado? Irmão, qual foi as passagens? Irmão, você pode me dar as passagens? Eu sempre fiquei me alimentando da palavra e chegava em casa, eu tinha as passagens, eu tinha as pregações, era Deus me preparando para hoje estarmos aqui compartilhando esta palavra, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, para nós aprendermos com a palavra nesta noite de hoje, amém? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Coloca a sua Bíblia marcadinha aí no canto e vamos orar para o Senhor trazer a palavra nesta noite. Amém? Oh Deus de poder e de glória, obrigado, meu Pai, por tudo, Senhor, Tu tem nos dado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, Tu confiaste em nós, meu Pai. Vem, Senhor, falar com a Tua igreja, vem falar com o Teu povo, meu Pai. Vem falar com a minha família, meu Pai, que aqui se encontra, meu Pai. Vem falando, Senhor, Pai, com a nossa família, meu Pai, que está nos assistindo, meu Pai, que vai nos estar ouvindo, meu Pai, pela rádio, meu Pai. Põe as Tuas mãos, Senhor. Eu quero, meu Pai, aqui, Senhor, mandar assim, Senhor, não é mandar, meu Pai, é te pedir, meu Pai. Entra, meu Pai, na casa, meu Pai, de cada um, Senhor, que está enfermo nesta noite, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, Pai. Entra, meu Pai, ali na casa do irmão Edson, meu Pai. Toca, meu Pai, ali na esposa dele, nas crianças, meu Pai. Ali aquela bebê, meu Pai, ali a filha dele, os 2 meninos, meu Pai. Toca, meu Pai. Toca, Senhor, em cada um, da direita, da esquerda, meu Pai, que esteja enfermo, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai. Eu não sei ali, Senhor, quantos, meu Pai, ainda estão enfermos, meu Pai, mas Tu sabe, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, ao nosso povo, meu Pai. A cada um, Senhor, Pai, que se encontra agora, meu Pai. Nem seja, meu Pai, uma febrezinha, meu Pai. Toca, repreende, meu Pai. Quando Tu entraste ali na casa de Pedro, meu Pai, ali a sogra dele, meu Pai, se encontrava enfermo. E ali, Senhor, em um piscar de olho, em uma palavra, meu Pai, ela já estava curada. Ela já foi ali fazer o café, já se levantou, já foi ali a servir a todos, meu Pai. Então, meu Pai, toca no Teu povo nesta noite, meu Pai. Repreende toda doença, repreende todo mal, repreende todo desengano, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, nossos irmãos, meu Pai, em todo o Brasil, meu Pai. Ali no Ceará, meu Pai, nossas primas, nossos irmãos, meu Pai. Ali, Senhor, Pai. Ali, Senhor, também na Bahia, meu Pai, nossos irmãos todos, meu Pai, ali o Geraldo, ali, Senhor, Pai, ali Deus, a família dele, ali o irmão Eduardo, a sua família em Goiás também, meu Pai, todos, meu Pai, põe as Tuas mãos nesta noite, meu Pai, dá a direção, meu Pai, prepara, meu Pai, ali, Senhor, Pai, esta palavra para que ela chegue no coração de cada um, meu Pai, repreende, Senhor, toda dificuldade, repreende toda luta, tudo que não provém de Ti, Senhor, que seja repreendido agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E se você puder, as palmas é para o Senhor Jesus. Vamos ler novamente, né? Para nós aprendermos com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Veja bem o que o Senhor fala conosco, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, uma pessoa, quando ouve um conselho de alguém, é como uma pessoa prudente, é uma pessoa que ela se garantiu a vida dela, confiando naquela pessoa. Por exemplo, eu falo para uma pessoa, digo, olha, não vai por este caminho, que lá cortou-se o rio, a estrada, você não vai conseguir passar para o outro lado. A pessoa, eita, o pastor falou para eu não ir neste caminho, que ali o rio cortou a estrada, não tem como passar. O que aconteceu? Ele deu ouvido, ele ali acreditou no que é a palavra, no que eu abri a boca e falei para ele. É mesmo assim o Senhor, ele está dizendo, aquele que ouvir as minhas palavras e obedecer é igual um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é edificar a sua casa sobre a rocha? Veio a chuva, veio a tempestade e ela não caiu. Aí ele deu mais o exemplo. E o homem sensato é aquele que edificou a sua casa na areia. Primeira tempestade, primeiro problema, o Senhor deu o exemplo da tempestade. Vamos ler. Amém? Vamos ler. O Senhor aqui
no 25. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Amém? E todo aquele, agora no 26, é quando fala daquele que ouve a palavra e não acredita. Acha que quem está falando não é para viver nos dias de hoje. Não, mas essa palavra não é mais para hoje. Ah, não, nem chove aqui. Como que você diz que o rio está transbordando? Ó, é esse aqui, ó, 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então é necessário que nós ouvimos esta palavra do Senhor, a doutrina do Senhor, e a praticamos, a vivemos ela. Agora, se não tem mais quem pregue esta palavra, e aí, gente? E aí, meus irmãos? Se não haver quem pregue esta palavra, no título hoje, a gente diz, né, no título, a doutrina de Cristo ainda é para ser ministrada nos dias de hoje. Nós vamos aprender hoje na palavra como é necessária. Nós já vimos nesta primeira parte que o Senhor já diz, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é igual um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, é necessário não somente nós ouvirmos, como ter também alguém que pregue. Amém? Como ter alguém que ministre. Amém? A gente vem de um círculo, né, de um tempo a qual vivíamos-se a palavra. A gente veio de um tempo a qual se vivia a palavra, se era ministrada a palavra. Eu vejo que hoje um profeta, um pastor, um apóstolo, um bispo, ele chega para pregar algo, prega dois ou três versículos sobre bênção, sobre aquilo que quer, e pronto, acabou. E pronto, acabou. Mas antigamente não. Antigamente você ouvia a palavra do Senhor, você aprendia sobre a fornicação, você aprendia sobre a bebida, você aprendia sobre todo tipo de pecado, você saía com a caderneta lotada de pregações, de ministrações, você saía alimentado. Mas hoje a gente vê que os pastores já não pregam a verdade com o intuito de quê? De encher igreja, somente de ganhar o dinheiro do povo. Então sim, nós vamos aprender hoje que a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, ainda é para ser ministrada nos dias de hoje. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 22. Olha o que a palavra do Senhor diz. Marcos capítulo 1, versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, as pessoas se maravilhavam da doutrina de Cristo. As pessoas, nossa, que palavra! Antigamente eu enchia meu bolso de papel para divulgar a palavra do Senhor, porque eu tinha orgulho da igreja, eu vivia espumando felicidade. Não sei se essa é a colocação melhor, mas eu via babando, eu vivia idolatrando, é até pecado, mas eu vinha... Poxa, eu não conhecia outro ministério, outra igreja que pregasse tão a palavra. Eu via as pessoas se consertando, eu via que as pessoas vinham nos pecados que viessem, elas em poucos meses elas já aprendiam. Pessoas que chegavam ali cheias de batom, com calça colada, mini saia, e quando pensava que não estava liberta, estava fazendo a obra. Era varões que viviam ali nos jogos, viviam nas coisas erradas, que de repente estava ali fazendo a obra. Era muita mudança, porque tinha o alimento, tinha a palavra. E hoje,
Quando você vai falar de um pecado para uma pessoa, olha, você não pode fazer isso. As pessoas, ah, não, mas isso não é para mais por dia de hoje. Ah, não, isso aí é para antigamente. Hoje as coisas mudaram. Antigamente a gente não tinha nem celular. Hoje a gente tem iPhone, daí não sei o que, ai do que. Ai da sua vida se não obedecer esta palavra. Ai de você se não viver esta palavra. A gente está vendo que o Senhor tem falado, nós já lemos em Mateus, né? O homem que edifica a sua casa sobre a rocha, né? Ali vem o ímpio, vem a chuva, vem tudo e não derruba, mas daquele que olha que tremendo, olha o Senhor mandando voltar lá. Vamos voltar lá, vamos aprender algo com o Senhor, mas eita, eu gosto quando desce assim que vai, chega, versículo 26. Mateus 7, versículo 26. Vamos aprender um pouco mais aqui nessa passagem. Quando eu já estava lá em Marcos 1, mas o Senhor manda voltar, a gente volta, né? A gente tem tempo, amém? Vamos ler novamente. Mateus capítulo 7, versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quer saber qual é os ventos? Quer saber? Qualquer pessoa, os ventos é ali as pessoas que chegam falando de você e você não precisa mais viver desta maneira. A chuva é a tempestade das pessoas, mesmo dentro de casa. O marido muitas vezes não congrega, impede da esposa congregar. Muitas vezes a esposa não congrega, impede que o marido congregue. Muitas vezes os filhos querem ir para a igreja, mas a mãe não leva para ir para a igreja, o pai não leva. Então essas são as tempestades. Vem os problemas, ali a chuva, ali os ventos. Quando você edifica a sua casa na areia, significa que você tem a sua vida espiritual está de uma maneira a qual qualquer problemazinho, uma falta de emprego é motivo para você não ir mais para a igreja. Este é o varão, esta é a varoa que edificou a sua casa na areia. Este é o que está dentro da igreja, mas não está se alimentando e ouvindo bem e observando a palavra do Senhor. Então a sua casa está edificada sobre areia. Qualquer problema, qualquer dificuldade, até algo que pediu e até no momento não recebeu. Orei, olha, eu orei, já tem 7 dias que eu oro para minha barriga parar a dor e não para. Vou sair dessa igreja. Então qualquer tempestade, qualquer dificuldade, abandona a Cristo, abandona a igreja. Então esses que edificou a casa sobre a areia, são esses que por qualquer motivo, qualquer problema, saíram da igreja. Eu achava que já ia passar para Marcos, mas o Senhor manda voltar aqui. Versículo 24. Vamos lá. Aqui quem manda é o Senhor. Amém? Versículo 24 de Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu-se a chuva, caiu-se os problemas, caiu a doença, caiu a dificuldade, caiu a falta de emprego, a esposa pode ir embora, o marido pode ir embora, o filho pode até não voltar hoje para casa, mas ele está edificado na rocha. Pode acontecer o que acontecer, mas ele está segurado em Cristo, está segurado nas mãos de Cristo. Não importa o que acontecer, é este daqui que está edificada a sua casa na rocha. E se pode acontecer qualquer coisa, ele está com Cristo, ele está firme na rocha. É este daqui que o Senhor dá o exemplo. A chuva, os ventos, é os problemas, é a tempestade. Quem não tem problema todo dia, é problema de casa, é problema com a família, é problema no trabalho, é problema com o carro quebra, bicicleta quebra, tudo acontece. Essas são a tempestade, esses são os ventos que vêm no dia a dia em cima de nós. Tem vezes que a gente fica tanto problema, justamente, principalmente agora, que a gente fica sem aguentar. Muitas vezes se enche de remédio
porque é dor de cabeça, é perturbação, é preocupação e já não aguenta mais. Só que aquele que está edificado na rocha, por maior que seja os problemas, por maior que seja a dificuldade, entrega tudo na mão do Senhor, entrega tudo na rocha, põe tudo em cima sobre a rocha e fica tranquilo. Esse está edificado na rocha. Amém? O Senhor tinha mandado voltar, porque faltava o Senhor falar o que era a rocha e o que era a areia. Amém? Agora sim, nós vamos para Marcos. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, aqui as pessoas que ouviam, que estavam assistindo, se maravilhavam porque via ali uma rocha, via que ele não falava como os escribas. Eita Deus tremendo, eu amo esse Deus. Quer aprender o que é isto? Os escribas é como esses falsos pastores que você fala: ô pastor, lá no meu trabalho, eu tenho que ir arrumadinho, eu tenho que ir maquiado, eu tenho que ir arrumadinho, eu posso passar só um batonzinho? Pode, né? Contanto que não venha fazer escândalo, põe só um fraquinho, tá? É estes. Mas o Senhor diz: minha filha, a palavra do Senhor diz sim, sim, não, passou disso, é procedência do diabo, tá? Então, nenhum ou nem outro. Se você quer usar, usa, mas você sabe que não está dentro da doutrina, não está dentro da palavra de Deus. Agora, se você quer usar, usa, vai para o inferno. Agora, não quer usar, obedece a palavra do Senhor. Esta é a doutrina de Cristo. Então, as pessoas se maravilhavam com o que ele falava, porque ele não tinha meia palavra, ele não tinha a meia opção. Era sim, sim, não, não. É o que está escrito em Mateus 5:27, ele dizia, e ele fala: o que passar disso é procedência do maligno. Então o que ele quer, ou sim, sim, não, não. Aí chega outra pessoa: ô pastor, lá no meu trabalho não pode usar, só tem que usar calça, porque é mercado. E aí, pastor, posso tirar? Ô minha filha, como está difícil a dificuldade, você acha que Deus vai se importar que você vista uma calça? Deus sabe do seu coração, a dificuldade que você está passando. Vai lá, arruma um emprego, vai lá. Aí ela vai com aquela calça. Quantas pessoas até do trabalho dela, da casa dela até o trabalho, ali a desejou, ela fez aquela pessoa pecar, e aquela pessoa ali está achando que ela está debaixo da palavra de Deus, mas não está debaixo da palavra do pastor. Mas o que o Senhor diz aqui, os escribas se maravilhavam porque o Senhor dizia: comigo não tem meia palavra, está escrito na palavra do Senhor. O homem que vestir roupa semelhante de mulher é maldito, e a mesma coisa, a mulher que vestir roupa semelhante de homem é maldito. Então o Senhor não tinha meio termo. O Senhor dizia sim, sim, não, não. A palavra, os fariseus ali, e ali os discípulos também, viu que a palavra era tão dura, que disse: Senhor, quem é que vai aguentar, quem é que vai ficar com esta palavra? 70 foram embora. Aí ficaram os 12, achando que o Senhor ia dizer: ô meus filhos, ficaram quantos? 12? Não vão não, tá? Fica comigo. Olha, eu vou maneirar, eu vou afrouxar um pouquinho a palavra, tá? Ficaram só 12. Olha, não fica triste não, agora daqui para frente eu vou melhorar, eu vou afogar mais um pouquinho, eu vou liberar um pouco mais, eu vou liberar a palavra, tá? Eu vou deixar que você viva mais relaxadamente. Olha, você até pode usar essas coisas que você não gosta. Olha, eu não vou mais pegar no pé de ninguém, só ficaram 12. Olha, eu vou até dar um jeito de, sei lá, fazer um banquete todo em 2 meses e não sai não, tá? Mas ele disse, quer ir também? Então com o Senhor não tem mesmo termo, é a palavra do Senhor, não tem ajeitadinha não. O brasileiro tem uma mania de tudo ajeitado e tudo dar um jeitinho, não. Se o Senhor, ele sabe da tua necessidade, ele vai abrir uma porta de emprego, um emprego a qual você vai alimentar a sua família dentro da palavra de Deus, sem estar pecando contra Deus. Deus não é Deus de confusão. Como que ele vai abrir uma porta de emprego para você, a qual você vai pecar contra ele? Olha que Deus tremendo.
Então você está necessitada. Você está passando fome. E aí tem um prostíbulo, tem um ali para fazer filme pornô. Então Deus vai abrir aquela porta, aquele emprego para você ganhar muito dinheiro, indo contra a palavra dele. Ah, não, né, pastor? Ali a gente sabe que adultério é pecado. Sim, se adultério é pecado, a vaidade também é pecado. Se adultério é pecado, a mentira também é pecado. Então, tudo que é pecado, o Senhor não vai pôr a mão, o Senhor não vai aceitar. O Senhor aceita o pecador, mas não aceita o pecado. O Senhor aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Ele diz, venha como estáis, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Amém? Continuando. Livro de João. Evangelho de João, para nós aprendermos com a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. 7,14. Amém? Evangelho de João, 7,14. Vamos aprender com a palavra de hoje, a palavra que o Senhor nos deu hoje, porque muitos estão vivendo da maneira que o pastor quer. Muitos estão querendo achar que Deus está com a mão sobre ele, sabendo que ele está no pecado, e não é assim. A doutrina ainda é para ser pregada. Nós estamos vendo hoje, aqui nós já aprendemos até agora, vamos aprender mais ainda, que a doutrina, a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada, seja aonde for, ela tem que ser pregada. Uma pessoa, ela não vai entrar no céu com pecado, e ela só vai se libertar se ela aprender que é pecado. Uma pessoa, ela não vai deixar de fumar se ela não saber que o cigarro vai estragar o pulmão. Olha que Deus tremendo. A pessoa, ela vai no médico. O médico diz, olha, se você não parar de fumar, você vai ter só 1 mês de vida. A pessoa para rapidão, no instante ele para, ele dá um jeito. Olha, ele para rapidão de fumar, porque ele não quer morrer. Agora a palavra do Senhor diz, olha, se você continuar morrendo, fumando, você vai morrer e vai para o inferno. A pessoa nem liga. A pessoa não está nem aí se vai para o céu ou vai para o inferno. Ela não imagina como que é o inferno. Ela não imagina o que é uma eternidade. Ela não sabe o que é uma eternidade no inferno. Ou no céu. A eternidade não é 100 anos. A eternidade não é 500 anos. A eternidade não é 1000 anos, não é 1 milhão de anos. A eternidade é para sempre, é para todo o tempo. É o resto da sua existência, da sua alma no inferno. Ou você vive a palavra, a doutrina, ou não. Sabendo que se você viver, você vai ter também a eternidade. Não é 100 anos, nem 500, nem 1000. É toda a eternidade ao lado do Senhor. É ali eu adorando, ali bebendo da água da fonte, ali estando com todos os santos. A gente está falando de vida eterna, estamos falando de algo que o homem nem sequer imagina. E as pessoas estão brincando, os pastores não estão mais pregando a doutrina. Antigamente tinha igreja que até tinha um dia certo, terça-feira, dia de doutrina. Também não concordo não, porque as pessoas pegam e ela não vai naquele dia porque sabe que é doutrina. Tem que pregar a palavra, tem que ministrar a palavra. Senhor, o que tu queres falar com o povo hoje? E ali o Senhor vai dizer o que queres para falar naquele dia, mas não determinando, tal dia é só daquilo. Sim, Deus tem falado pra gente, olha, tal dia se dedica mais em oração, ótimo. Todas as segundas-feiras, a gente tem se dedicado mais em oração. Mas ali, se o Senhor chegar na segunda-feira, como teve uma segunda-feira aí, que a gente orou um pouquinho, porque o Senhor tinha necessidade de falar com a igreja, de falar com o povo. A gente começou num versículo, pensou que não, estava correndo o tempo já. Então, a palavra do Senhor tem que ser ministrada. Amém? Então vamos lá nela. João capítulo 7, versículo 14. Olha o que o Senhor diz para nós. Amém? Corrija
corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava então. Os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem estudar? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se o falou por mim mesmo. Hoje eu estava comentando com o irmão Eduardo hoje, sobre a doutrina, sobre a palavra que nós aprendemos, que nós ali nos alimentávamos. Era palavra. O homem nem tinha estudo, mas era o Espírito que usava. E ali tantos outros que aprendiam com ele, levavam a mesma palavra ali no Espírito. Mas só que essa doutrina, ela não pode morrer, e a gente vê o que está acabando essa doutrina, mas o Senhor me acordou para que essa palavra ela não morresse, para que essa doutrina ela continuasse sendo ministrada. O Senhor me acordou de um sono para que ali esta palavra ela não morresse, porque o Senhor está vendo que já não tem mais essa doutrina nas igrejas. E o Senhor me alertou para que essa palavra continuasse sendo ministrada, essa doutrina, esta palavra. Eu creio que o Senhor sentia saudade também de ver o seu Espírito sendo usado por varões e ali por varoas que vibrava no Espírito quando estava louvando. Eu creio que o Senhor também sente essa saudade de ver ali o seu Espírito sendo usado pelas crianças, pelos jovens, pelas varoas, cabelo lá no chão ali. Chega ali, desceu o poder ali em cima do púlpito, que a igreja tremia. O Senhor também creio que ele sente saudade disso, da doutrina, da palavra de Deus sendo ministrada. Mas cadê o povo? O povo está vendo, está dentro das igrejas. E vendo que está tudo mudado, está vendo que já não tem mais essa palavra, que não tem mais essa doutrina, que agora os cabelos é tudo aqui, o Espírito já não usa, que você não vê mais falar em língua, que você não vê mais ministração, e ainda continua dentro das igrejas pagando para ir para o inferno. É pagando, porque todo mês ali você dá o dízimo, você dá a oferta, e você está pagando para viver, para ir para o inferno. Porque se você não deixar o pecado, meu irmão, mas eu já me libertei, eu estou lá, eu já não bebo, já não fumo, mas você está cúmplice daqueles que estão ainda no pecado, que não vão ser libertos. Pessoas que estão dentro ali, que estão na vaidade que você olha assim, você não olha para a rua e não sabe a diferença de quem é e quem não é crente. E aí você pega e você diz: não vejo mais isso, não sei o que, mas você está sendo cúmplice. Você está sendo cúmplice do pecado. E a palavra do Senhor fala para nós ali não sermos cúmplices, para nós viver esta palavra. Amém? Esta doutrina que ali os escribas ali se maravilhavam. E nós se maravilhávamos desta palavra. Quantas coisas a gente aprendeu, era sujo, era do mundo, mundano. Hoje sábado eu estaria no forró. Hoje é sábado. Essa hora eu estaria tomando um banho, perfumando todo para ir para o forró lá no Brás. Mas o Senhor me libertou, colocou o seu Espírito dentro de mim, através desta palavra. Eu chegava, era 7 da manhã, era 7, 6 horas da manhã, mal tomava banho de novo para ir trabalhar. Ia ser sábado, domingo. Enquanto tivesse dinheiro, era só para celular, meu dinheiro era só para celular e forró. E vinho, a minha estante era cheia de vinho. Mas foi esta palavra, esta doutrina que me libertou. E esta palavra que o Senhor me acorda, o Senhor me coloca aqui para mim não deixar ela morrer, continuar ministrando e convidando você para fazer parte, para você viver esta palavra, continuar vivendo. Por isso que muitas vezes eu chego ao irmão, compartilhe a palavra. Porque é para a gente continuar vivendo esta palavra, esta doutrina. Amém? Vamos ler novamente aqui. Evangelho de João 7,14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava então os judeus. E maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado?
Porque não precisa você fazer teologia, não precisa você ir atrás de conhecimento da terra, mas você conhecer o que está aqui dentro. E deixar o Espírito descer em você e você ser usado pelo Espírito. Pessoas que nem sabiam ler, era cheio do Espírito. Pessoa que não sabia ler. Eu aprendi esta palavra também com pessoas que nem sabiam ler. Não sei se posso dizer ou não, porque todo mundo agora fala de processo, não sei o quê, mas o pastor João não sabia ler. Foi nos primeiros meses da minha convenção. Entrei na igreja aqui perto da Buturuçu aqui. Ele não sabia ler, mas pregava era pelo Espírito. Era o Espírito que usava ele para pregar a palavra. E hoje a gente vê que a gente entra na igreja, a gente passa na porta, é festa, é sexta, é tudo, mas não tem a palavra, não tem mais o evangelho, a doutrina. Sim, esta palavra é para ser ministrada no dia de hoje, porque estas palavras ainda é as que salvam, esta palavra é que liberta. Esta palavra é a que ainda liberta. Por isso que nós não podemos deixar ela morrer. Nós precisamos continuar pregando esta palavra, abrindo outras igrejas, para que ali em outros bairros, outros lugares, outras cidades, no interior, em todo lugar, as pessoas venham se alimentar, venham viver esta palavra, porque senão a cruz de Cristo terá sido em vão, todo sofrimento em vão. Então nós temos que continuar com esta palavra. Vamos abrir em Romanos, livro de Romanos, amém? Romanos capítulo 6. Livro de Romanos. Romanos capítulo 6. 6:17. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Acabamos de falar, outrora eu era escravo. Que nem acabamos de falar, está aqui, ó, era um escravo. Eu saía todo final de semana. Festa. Era escravo, mas aqui a palavra de Deus, e não foi por obrigação, é igual está aqui a palavra, não foi por obrigação não, mas foi de se encher do Espírito, ouvindo o que é gostoso, o que é bom. Nenhum pastor diz, ó irmão, ou você obedece, ou você deixa o mundo, ou você vai morrer, ó, colocou um 38 na minha cabeça, não, simplesmente eu vi que ali estava sendo usado pelo Espírito, era o Espírito Santo de Deus falando e ensinando, e ali a gente foi aprendendo, se libertando, deixando o mundo. Eu chegava em casa cheio do Espírito, cheio, maravilhado da palavra. Eu chegava em casa e chegava para minha filha, e ela ainda católica, eu dizia, olha minha filha, que palavra maravilhosa aprendi hoje, pega a sua Bíblia, ela pegava a Bíblia lá dela católica, e eu abria a minha, e ali, olha, foi isso, e ela olhava na dela, e era a mesma coisa, era aquela alegria, cheia ali da unção, do poder, não foi a força não, foi de coração, é como diz aqui a palavra, ó, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, outrora, né? Contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Foi de coração que nós viemos a receber. Eu tenho certeza, como eu aprendi, muitos aprenderam, muitos. Até demais, teve pessoas aí que achou que já era até maior do que o próprio que estava ensinando, maior do que o apóstolo, maior do que os bispos, e aí abriram outras igrejas, não deram em nada, ficaram aí, acabou e pronto, acabou. Porque também se incharam demais, achando, oh, nossa, eu aprendi coisa que eu nunca tinha aprendido, e aí abriram as igrejas aí, mas aí foi soberba demais e caíram. Amém? Então essa palavra tem que ser continuada. Esta palavra ela não pode morrer. Vejamos aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Eita, Deus maravilhoso. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Olha o que o Senhor diz aqui desta palavra.
quando eu estava de viagem. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Efésio, para demonstrarem a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ele falou aqui Paulo falando aqui, que aquele mandando Timóteo aqui para ir, para lembrar o povo, para que não pregasse nenhuma outra doutrina, a não ser Jesus Cristo, a não ser esta palavra aqui. Aí você vê o homem escrevendo livro, a gente vê homens aí pregando o que ele quer, para não desagradar a igreja. A gente vê entrando dentro das igrejas, é chave, é chaveiro, é lenço, a gente vê tudo que entra. Um dia eu vi um comentário, né, que o homem, um desses pregador famoso, foi no médico para ver o que tinha acontecido no joelho dele, que estava inchado, doendo. Aí disseram, e por que ele não usou um dos lençozinhos dele? Aí, eu creio que ninguém viu aí eu comentando no Facebook sobre política, sobre essas coisas, porque eu não gosto de me envolver. Mas nessa eu dei uma risada, eu achei interessante, porque a pessoa disse, olha, fulano de tal foi no médico para ver o negócio no joelho dele que está inchado. Por que ele não usou um desses lencinhos dele, amarrou em cima, fez uma compressa? É o que estão trazendo. E as igrejas estão cheias de pessoas enganadas, seguindo o homem, não seguindo a doutrina, não seguindo a palavra de Deus. A gente vê aí muitos erros. É que eu não gosto. Deus me levantou para pregar a palavra. Até ele disse, olha, não perca tempo falando dos outros. E ele falou para não perder tempo falando das outras igrejas, mas pregar a palavra. Agora, se vai de encontro à pessoa, se ela está no erro, é como diz um ditado no mundo, a carapuça civil. Mas eu não perco meu tempo indo no Facebook, olha, aquele fulano de tal está fazendo isso, ou aquele presidente, ou aquele governador, não perco meu tempo não. E nem aceito. Muitas vezes as pessoas querem postar no grupo, falando de televisão, falando de político, de coisas. Não, aqui no grupo é só coisa para edificar. É só coisa de Deus. É só um louvor, é só uma palavra, algo da parte de Deus para edificar. Amém? Continuando. Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo ainda, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. 4,16. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua neste deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Precisa nem explicar. Precisa falar nada. Olha o que Deus diz, olha. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Continuar nesses deveres de pregar a palavra, de ministrar esta verdade. Continua nestes deveres. Porque fazendo assim, salvará tanto a ti, ou seja, o pregador, mesmo como os teus ouvintes, ou seja, a igreja, aqueles que estão ouvindo, que estão ouvindo no rádio, no Face, na televisão, não importa, mas o pregador, além de se salvar a si mesmo, irá se salvar o próximo que está ouvindo a palavra. Amém? Então é esta palavra que o Senhor diz para ser ministrada a cada dia nas igrejas. Outro dia, já está uns 4 ou 5 meses, uns 4 ou 5 meses eu subido no monte, né, com o irmão Daniel, o irmão Edson, e a gente subiu no monte. Quando eu cheguei em casa, aí eu disse, eita, hoje o Senhor vai me dar uma palavra poderosa.
Coloquei a Bíblia na cabeceira da cama, coloquei a Bíblia lá, ali na cama, depois, primeiro foi no sofá, depois foi na cama, e nada do Senhor falar comigo, de mostrar a palavra. Eu disse, poxa, acabei de vir do monte, ali cheio de poder, mas o Senhor não dizia a palavra, não dizia nada. Aí coloquei a Bíblia lá, guardei, coloquei o lápis em cima e fui dormir. Entrei no banheiro, quando eu peguei a pasta, o creme, a escova, o Senhor disse, a minha ministração foi com estas palavras. A minha ministração hoje é sobre o pecado. Eu tive que sair mais cedo do trabalho para vir, para poder escrever e procurar as passagens a qual falava do pecado. Então é o Senhor, quando ele não desiste de falar do pecado, porque ele sabe que é só eliminando o pecado que o homem será salvo. Então a doutrina ela tem que ser ministrada. A doutrina é a palavra, ela não pode morrer, ela tem que ser continuada, ministrada nas igrejas. Seja nas igrejas, seja na live, seja onde quer que seja, a palavra tem que continuar sendo ministrada, porque é somente esta palavra que vai nos salvar. Amém? Olha o que diz aqui. Tendes cuidado de ti mesmo. Está falando para ter cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Ou seja, cuida dela, cuida da palavra. Defende-a. Amém? Continua nestes deveres. Porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? É palavra do Senhor Jesus. Falando, continua nela, continua desse jeito. Vamos em Timóteo ainda. Amém? Timóteo, 1 Timóteo, não, 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui para nós. Amém? 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Olha o que o Senhor diz para nós nesta palavra, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega. Está mandando pregar. Versículo 2. Prega a palavra esta, ou seja, limpa, quer seja oportuno, quer não. Corrige. Esta palavra aqui, corrige, é aquela palavra que o Senhor diz, quando uma pessoa, quando um pai ali vê que o filho está errando, o que é que ele faz? Corrige. Como que você vai corrigir uma pessoa que está bebendo, dizendo para ela, mostrando na palavra que é pecado, que ela não pode fazer isso? Como que você vai corrigir uma pessoa que não está casada, está na fornicação, está no adultério, está saindo com uma e com outra, mostrando na palavra, aqui o Senhor está dizendo, ó, corrige. Vamos ler do início, aqui no versículo 2, ó. Prega a palavra, vírgula, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Está mandando repreender. Amém? Repreende. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Está mandando repreender, corrigir com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. É hoje. Os pregadores não querem mais pregar. Não querem mais falar do pecado, porque outro dia eu fui numa igreja, a moça estava na bateria, ó, pam, 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 chega, as argolas vinham bem perto da boca, e ali, pam, pam, pum, 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 as argolas chegam aí acompanhando de acordo com a bateria. Aí o pastor vai pregar que ali é vaidade? Não vai, ele não vai deixar, ele não vai perder a baterista da banda dele. Ninguém me falou nada não, eu fui lá visitar. Tava lá a moça, e era um corinho, um louvor muito bonito, conhecido, e ela lá, e as argolas chegam, batia aqui, o batom brilhava mais do que a igreja.
E aí como é que ele vai pregar? E a palavra diz do Senhor aqui, corrige, é para corrigir, é para dizer, ó, é pecado. Você venha como estás, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é deixar a pessoa fazer a obra no pecado, na vaidade. A qual, por chegar uma pessoa na porta, já vê e acha que pode. Ah, mas se a fulana está lá em cima do púlpito desse jeito, então a igreja pode ser de qualquer jeito. Eu vou estar aqui mesmo, já estou fazendo a obra do mesmo jeito. Eu estou vendo ali que não tem nenhuma repreensão, não tem nada, nada mudou. Então a palavra do Senhor diz para corrigir. Corrigir é você mostrar na palavra e dizer, é pecado, tá? Fica aí até se converter, mas a obra só depois. Amém? O Senhor deve estar falando com alguém aí. Gálatas. Olha o que o Senhor nos ensina. Mas vamos logo em 1 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Um pouquinho para trás. Ainda em Timóteo. Olha o que o Senhor diz ainda em 2 Timóteo capítulo 3. Amém? Capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Parecia que estava aqui o Senhor mandando falar aqui da correção da pessoa que estão fazendo a obra no pecado. Aí aqui o Senhor manda voltar no versículo anterior, até no capítulo anterior, para mostrar que a palavra dele, que a palavra de Jesus, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a qual nós já tínhamos lido lá, né? Para a educação e na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí? Você está numa igreja que está todo mundo no pecado? Você pode não estar no pecado, mas você está sendo cúmplice. E aí? Para encerrarmos. Não, vamos só um pouquinho. Vamos em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Já ia encerrar, mas o Senhor manda outra passagem aqui. Vamos em Gálatas. Amém? Eu já ia encerrar, mas vamos aqui em Gálatas. Ah, lá vai o pastor Cleber falar de Gálatas 5,19. Não, não é Gálatas 5,19 não. Amém? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Olha o que o Senhor diz aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Versículo 6. Meia dúzia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Amém? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, além do que está nesta Bíblia, seja maldito. Ou seja, Paulo diz, nem que eu volte, nem que eu, ou qualquer outro, nem que desça um anjo do céu, pregue outro evangelho, além do que está aqui, que foi pregado, que seja maldito. No versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Então, você ainda continua aí, achando que está cheio de Deus para todo lado, sabendo que ali está indo além do evangelho,
que ali está liberando tudo e a Bíblia não tem nenhuma parte riscada. Você olha a sua Bíblia, não tem nenhuma folha faltando, continua todas ali as passagens, a não ser que toda vez que o seu pastor diz, olha, isso não precisa mais vir. Que nem a história do rapaz dentro do ônibus. O rapaz estava no ônibus lá com um livrozinho preto, bem fininho, e o moço chegou outro e disse, o que você está lendo? A Bíblia. A Bíblia? Tão fina assim? Sim, é porque meu pastor, toda vez que ele diz que uma passagem que não é mais para nós viver, eu pego e arranco a folha. Já já ele vai andar só com a capa. Pelo que estamos vendo, as igrejas hoje, o pessoal vai andar só com a capa, se for fazer desse jeito. Porque todo canto tem passagem, o Senhor recriminando, o Senhor exortando para viver a palavra. E se toda vez que o pastor diz, olha, isso aqui não precisa mais viver hoje, você arranca a folha, já já as pessoas estão indo com... Vai dobrar, né? A capa da Bíblia vai dobrar e pôr no bolso, porque não vai ter mais palavra. Então nós temos que continuar pregando esse evangelho, pregando esta palavra, vivendo esta palavra até o final dos nossos dias. Para encerrarmos, ainda Gálatas. Vamos em João? Eita Senhor. Vamos em João. 2 João. 2 João. 2 João. Segunda Epístola de João. Segunda Epístola de João. Eita, que Deus tremendo. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Vamos no 8. Vamos no 7. Eu gosto demais da palavra do Senhor, porque o Senhor fala uma passagem para a gente vai e a gente se maravilha de tantas coisas boas. Olha o que o Senhor diz aqui. Segunda de João, segunda Epístola de João, amém? Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai, o Senhor manda assim, ó, ter cuidado, acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas recebeste completo galadão. Ou seja, cuidado para aquilo que você já aprendeu, você não voltar atrás e continuar fazendo as coisas que você vivia no antigo. Hein? Já pensou? Hoje, essa hora eu estava saindo. Já pensou voltar, ir para os forró? Já pensou? Aqui, ó. A palavra do Senhor diz, cuidado para você não voltar, cautelar com esses falsos aí, profeta. Outro dia a gente ouviu um evangelista falando, olha, agora você pode, agora tudo mudou, agora você pode fazer a obra. A gente sabia que você não queria nunca deixar de vestir a sua calça, agora o fardo caiu, o fardo foi tirado. Eu ouvi, o fardo foi tirado, agora você vai fazer a obra, só continua vindo para a igreja. Eu ouvi. O fardo pode ter sido tirado nas igrejas, mas na porta de Cristo está o livro aberto e contando os seus pecados. Você não vai entrar com esses seus pecadinhos aí não, tá? Amém? Vamos continuando. No versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E aí? Ainda é para nós pregar a doutrina de Cristo no dia de hoje? Você quer ter Cristo ou não quer? Você quer viver a palavra de Deus? Você quer entrar no céu ou não? Olha que palavra o Senhor está colocando para nós. Todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina
Ou seja, então a doutrina de Cristo é para ser ministrada ainda no dia de hoje, porque ela diz: o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. E aí? Você ainda vai continuar no lugar qual você acha que você tem até certeza que não tem Deus? Porque a palavra diz: se a pessoa não está mais vivendo a palavra, não tem Deus, não tem doutrina, não tem Deus. Então, é simples, essa passagem aqui não precisa nem explicar. Ou você tem Deus ou não tem, ou vive a doutrina ou não. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus nos ensinando, nos hortando. Amém? Agora, quando a pessoa não conhece, é outra coisa. Mas muitos conhecem a palavra do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz em Atos. Tem sim. Para aqueles que não conhecem, o Senhor deixou um escape. Mas a gente vê que as igrejas, as pessoas, até mesmo as igrejas que não têm o Espírito Santo, elas estudam, os pastores estudam 5, 6 anos, sei lá quantos anos, e eles sabem que é na Bíblia. Eles estudaram a Bíblia, eles sabem que tem que viver ela para ser salvo. Mas aquele que não sabe, olha o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 17, 17:30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ele não levou em conta o tempo da sua ignorância, mas ele diz: agora chega. Fala em todo canto, em toda parte, que se arrependam. Aquele que sabe que é pecado e está ainda vivendo, está dentro dessa sinagoga, vivendo o pecado, Deus diz: se arrependa enquanto ainda há tempo. Amém? A palavra está encerrada e as palmas é para o Senhor Jesus. Dá uns recadinhos finais para nós encerrarmos por hoje. Amém? Gostaria de mandar a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Geraldo, ali na Bahia, para o nosso irmão Aurino, para o nosso irmão em Goiás, Quero mandar a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão no União de Vila Nova, Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Eduardo, que ali sempre está mexendo nos aplicativos, melhorando a cada dia a nossa rádio. Eu ouvi ali a rádio, limpo, você não vê um chiado, e você desliga o celular e ali você continua ouvindo, pode pôr ele no bolso, continua ouvindo, e você consegue. É só escrever, é só digitar no Google: o Senhor é convosco. Você já vai entrar no aplicativo, vai ouvir pregações, ouvir louvores 24 horas, Deus é maravilhoso, coloca as pessoas para nos ajudar, capacita as pessoas, E tá aí, que quero agradecer a Deus pela vida deste varão, que ele continue firme aí, não me cobrando nada também. Que Deus abençoe, Quero falar com os irmãos sobre as nossas obrigações com a igreja, amém? A igreja a gente não está usando ela, mas dia 9 é dia de pagar o aluguel. Não está nem perto, irmãos, não está nem na metade. O aluguel é tão pouco, é R$1.000, mas não está nem na metade, O mês passado a gente já não pagou os 1.000 e este mês não está nem na metade. Temos uma conta de água aqui vencida, Fui lá e está aqui a conta vencida de água. Então peço a ajuda de todos, vamos nos ajudar nesta obra, amém? Gostaria de passar o número de uma conta, Eita, agora eu perdi, irmãos, o nome da conta da Caixa. Mas vou achar rapidão aqui, amém? Depois eu vou deixar nos comentários o número da conta. É tanto papel aqui, eita, oh Deus. Mas, irmão, nos ajude, eu vou deixar aí no comentário o número da conta.
tá bem? Para você nos ajudar, é da Caixa, você vai em qualquer lotérica, ó, eu quero depositar este valor aqui nesta conta, aí se você quiser dizer o nome da pessoa, é da cooperadora Joelma, pronto, colocou lá 10, 5 reais, não importa, colocou lá e já está ajudando a igreja a se manter, a nós pagar a água, pagar a luz. Eu fui ontem lá na igreja lá, antes de ontem, né, e para pôr água na planta, e ali dar uma olhada, ver um negócio lá, colocar o alto-falante lá, e aí eu já entrei olhando pro chão para ver se tinha mais uma conta, mas graças a Deus não tem ainda, né? Então vamos ajudar, vamos se dedicar, vamos ajudar esse ministério a crescer, vamos divulgar esta palavra, é o que o Senhor quer, que nós continuamos com esta palavra que o Senhor quer que nós vivamos, então vamos compartilhar, vamos viver ela, amém? Quero agradecer a todos nossos irmãos do ministério aqui. Se a gente for falar o nome de todos, é muita gente. Eu vou pegar o nome, a listazinha, e no próximo culto eu vou pegar aqui o nome de cima a baixo e eu vou ler todos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar para nós encerrarmos, amém? Oh Deus de poder e de glória, obrigado meu Pai por tudo, Senhor, Tu tem nos dado. Obrigado meu Pai por esta oportunidade, por esta palavra, meu Pai. Continua nos abençoando, continua nos capacitando a cada dia, Senhor, nesta palavra. Não deixe esta palavra morrer, meu Pai. Não deixa, Senhor, Pai. Nos capacita, manda trabalhadores, Senhor, para esse ministério, meu Pai. Pessoas que querem mesmo, Senhor, viver esta palavra, que querem ministrar esta palavra, meu Pai. Abençoa, meu Pai, nossos irmãos que estão enfermos, meu Pai. Ali, Senhor, Pai, os filhos do irmão Edson, Pai, ele também toca, ali também na esposa, abençoa, Senhor, a nossa irmã Edicleia, ali o Damião, ali o Valdemir, ali o irmão Edson, ali o irmão Edmilson, Dica, todos, meu Pai, ali desse ministério, meu Pai, irmã Maria, as irmãs ali Maria e Cida, todos, meu Pai, põe as tuas mãos, Senhor, Pai, nossos irmãozinhos ali, filho ali do irmão Eduardo, que ele está sempre online, o Gabriel, que Deus abençoe grandemente. Quero também mandar a paz, Senhor, para todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um nesta noite, e que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo esteja sobre todos nós, todos aqui e na internet, onde quer que esteja, diga amém, e que o Senhor possa abençoar agora em nome de Jesus, amém? E que até segunda, em nome do Senhor Jesus.